favor, se coloque em pé. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Palavras do nosso Senhor. Pai bendito, nós te glorificamos e bendizemos por tua maravilhosa lei, pelos teus preceitos que são retos e que outorgam vida. Amém. E nós te bendizemos, ó Deus, pelo teu povo que se submete à tua palavra. Amém. E agora ela está aberta, mas nós carecemos da iluminação do teu Espírito. E, ó Senhor, fala com aqueles com quem tens que falar nesta noite, e que a nossa vida seja mudada para a glória do teu Filho, e que nós sejamos mais e mais conformes a Ele, parecidos com Ele, idênticos com Ele, íntimos com Ele. Para a glória dele oramos agradecidos com o perdão dos pecados e rogando-te também pelos que não podem estar aqui porque estão enfermos, estão abatidos nos hospitais, e de uma maneira especial tua serva Fernanda, abençoa, ó Deus, no que se passa ali, não está escondido aos teus olhos, tu sabes todas as coisas. Tu conheces também o desejo do nosso coração, ó Deus, por favor, ouve a oração dela, a oração da família, a oração da igreja e do teu povo que intercede por ela e por tantos outros em aperto. Tem misericórdia, se há pecados, por favor, perdoa nos méritos de Cristo. Sara a nossa terra, abençoa a nossa água, abençoa a nossa sementeira, a nossa botija, a nossa lata, e que teu Filho seja sempre engrandecido. Para a glória dele oramos, agradecidos. Amém. Os irmãos podem se sentar. Apenas fazendo um resumo, que na verdade já é exatamente um ano desde a última vez que trabalhamos com esse texto, pois foi exatamente no dia 30 de abril do ano passado, não é certo? E hoje vamos tentar caminhar, porque em outubro eu vim para cá, mas era época da reforma, o reverendo Otoniel orientou que falássemos a respeito da reforma. Depois do final do ano, 31 de dezembro, era o final do ano, então vamos falar sobre as coisas do final do ano, não é certo? Então quis o Senhor que ficássemos um ano sem darmos andamento, mas isso não ficou esquecido. Portanto, o nosso objetivo é trabalhar com a quinta e sexta petições nesta noite, e a conclusão vai ficar, nós não vamos ter tempo para tantas coisas, não é assim? Só recordando lá, quem pode ler, não é certo? É bem pequenininho, deixa eu olhar para cá, que é maior. Primeira, na verdade, a introdução é o Pai Nosso que estás nos céus, é assim que nosso Senhor nos ensina, ao nos aproximarmos dele, como orar, pois ele orientou, um dos discípulos pediu-lhe que ele lhes ensinasse a orar, e ele então ensinou, como está escrito, vós orareis assim. E a introdução, Pai Nosso que estás nos céus. E a primeira petição, então, santificado seja o teu nome. A segunda petição, venha o teu reino. A terceira petição, faça-se a tua vontade. E na quarta petição, somente na quarta petição é que ele nos instrui a olhar para nós e a buscar algo para nós. E na verdade não é buscar algo de tão extraordinário, no sentido de tudo que se pensa que Deus poderia nos outorgar, mas é simplesmente o pão de cada dia. O pão de ontem já comemos. O pão de amanhã ainda não existe. Portanto, é o pão de hoje. Tendo que comer com que nos vestir, estejamos contentes. Faz-nos lembrar da sábia oração de Agur, que pediu ao Senhor duas coisas e que estas não lhe fossem negadas antes que ele morresse: afastá-lo da mentira e da falsidade. E a segunda, que o Senhor nem lhe desse a pobreza e nem a riqueza. Porque estando ele rico e farto, poderia se esquecer do Senhor
e achar-se abastado, autossuficiente, não carece mais do Senhor. E sendo pobre, miserável, passando fome, poderia furtar e então desonrar o nome do Senhor. E Agur pede simplesmente o pão que for necessário. E nosso Senhor, nesse momento, nos orienta a orar exatamente dentro de coisa tão básica da nossa vida e que de tanto carecemos dela. Depois, então, a quinta petição, que é da nossa observação nesta noite, o versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Esta petição é intimamente ligada à anterior, no versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos, indicando que, a menos que nossos pecados sejam perdoados, jamais gozaremos de qualquer conforto na vida, nem mesmo o sustento dela, através da assistência paternal livre e desimpedida do nosso Pai, visto que nossos pecados encobrem o seu rosto de nós, para que não nos ouça. Isaías 59, 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Nosso pão de cada dia nada mais fará do que nos alimentar como cordeiros para a matança, se nossos pecados não forem confessados em arrependimento, abandonados e perdoados por somente aquele que pode perdoar pecados, porque o perdão de pecados está com ele, para que ele seja temido, e ninguém mais pode perdoá-los. Isto sugere, portanto, que da mesma forma devemos orar, pedir pelo perdão cotidiano, o perdão de cada dia, tão regularmente quanto imploramos pelo pão diário, pelo pão de cada dia. Temos aqui então uma petição. Pai nosso que estás nos céus, desde o início, perdoa-nos as nossas dívidas, sendo estas nossas dívidas em relação a Ti. Assim, descendo alguns detalhamentos, primeiramente, nossos pecados são nossas dívidas. Há uma dívida de responsabilidade, de obrigação, a qual, enquanto criaturas, devemos ao Criador. Ninguém está sendo orientado a orar para ser considerado desobrigado de quaisquer responsabilidades da carreira cristã. Porém, diante do não pagamento desta dívida, aí procede uma consequência, um resultado de castigo. No nosso caso, como membros da família da fé, por falta de obediência à soberana vontade de Deus, nos tornamos sujeitos à ira de Deus. E por não observarmos o preceito da lei, então ficamos em posição de sermos submetidos às penalidades previstas na própria lei. Um devedor é passível sim de ser processado. Do mesmo modo conosco, um malfeitor, um criminoso é devedor às leis. Do mesmo modo, nós somos devedores à lei do nosso Pai que está nos céus, e orienta-nos nosso Mestre a confessarmos nossas dívidas diante dele, para que sejamos perdoados e libertados delas. E segundo, o desejo dos nossos corações e oração ao nosso Pai Celeste todos os dias deve ser para que ele nos perdoe nossas dívidas, para que a obrigação do castigo seja anulada e renunciada, a fim de que não caiamos em condenação, mas ainda para que sejamos desobrigados e tenhamos o alívio da punição. No fazermos a petição, nossa apelação na corte dos céus, para onde sobem as nossas orações, para o perdão de nossas dívidas, de nossos pecados, o grande argumento que temos diante do nosso Senhor, no qual confiar, é a satisfação que foi dada na cruz do Calvário, à justiça de Deus, pelo nosso Mestre, pelo nosso Senhor, através da sua morte vicária, substitutiva. Jesus, nossa segurança, ou mais exatamente, o fiador, a garantia, visto que ele assumiu a nossa absolvição,
tomando sobre si nossas dívidas, nossas culpas, sendo sua justiça imputada sobre nós. Afinal, ele é nosso advogado junto ao trono da glória do nosso Pai. 1 João 2,1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que está assentado à direita do trono para sempre interceder por nós. Em segundo lugar, eu não enxergo, espero que tenha mudado, porque eu não vejo lá. Uma argumentação para reforçar esta petição. Da mesma forma, na mesma proporção, no mesmo tanto em que perdoamos aos nossos devedores, aos nossos ofensores. Esta não é uma alegação de mérito, mas uma alegação da graça. Assim, aqueles que se achegam a Deus para o perdão de seus pecados, devem ter a consciência de perdoar a aqueles que lhes têm ofendido. Caso contrário, amaldiçoam-se a si mesmos quando fazem a oração ensinada por nosso Senhor. É nosso dever perdoar aos nossos ofensores, aos nossos devedores. Quanto a dívidas de dinheiro, não devemos ser rigorosos e cruéis no extorquilo daqueles que não podem pagar, sem arruinarem-se a si mesmos e as suas famílias. Porém, aqui o significado é de dívidas, de injúrias, de ofensas. Nossos devedores são aqueles que agem mal contra nós, que nos ferem, que nos machucam, que nos prejudicam, que nos entristecem. Versículos 39 e 40 de Mateus 5. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Estes ofensores deveriam ser processados por estes fatos nos rigores da lei. Entretanto, quanto a nós, devemos abrir mão, perdoar e esquecer as afrontas recebidas, lançadas contra nós, as ofensas a nós feitas, inclusive para não cairmos na reprimenda de 1 Coríntios 6, 6 a 8. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. E esta é uma qualificação moral para o perdão e paz. Isto encoraja-nos a esperar que Deus nos perdoará. Pois se houver em nós esta disposição graciosa, a mesma é operada pelo próprio Deus, e por esse motivo é uma perfeição eminente e transcendente nele mesmo. Isto nos será evidência, prova de que ele nos perdoou, tendo forjado em nós a condição de perdoadores, emulando, imitando o caráter do Filho do seu amor. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Das 6 petições ensinadas por nosso Senhor, deixadas por modelos para nós, esta quinta é a única expandida por nosso mestre em comentários. Ao tecê-los em 2 direções, no verso e no reverso, nossos versículos 14 e 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quem não perdoa, não tem seus pecados perdoados, ainda que entendam ter se arrependido e confessado, pois o serviço está incompleto. Qualquer amargura no coração, qualquer rancor
ou questão com quem quer que seja, se não está devidamente apagada, eliminada, perdão concedido, pode estar pedindo, e oramos tanto, já tivemos momentos de confissão de pecados, o Senhor tem os seus ouvidos tapados para as orações dos tais. Seus pecados não estão perdoados, pois não aprenderam do caráter dele, perdoador, para perdoar aos ofensores. Talvez alguém terá a ousadia de pensar ou dizer, mas eu não tenho sangue de baratas. Nem Jesus tem. Aliás, barata nem sangue tem. Dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Então deixe-me dizer com toda franqueza e no amor de Cristo, você é belicosa, é belicoso, é revolto, é revolta, é agitada, é agitado e não tem obtido perdão do nosso Senhor. Caso contrário, teríamos de arrancar da nossa Bíblia tal explicação do nosso Senhor. E outra vez, das 6 petições, ele só comenta esta. E para ninguém ter dúvida, comenta nos 2 sentidos, tanto no positivo quanto no negativo. Há uma outra lição a nós ensinada por nosso Senhor, no que tange a esta máxima cristã do perdão, texto já lido alternadamente, não sei quantos vão se lembrar, talvez se recordem à medida que caminharmos, Mateus 18, 21 ao 35. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoo? Perdão, esse texto é depois, o que eu estava pensando é outro, esse aqui não, você não vai lembrar mesmo. Esse aqui é o anterior, é mais à frente e vai ler daqui a pouco. Quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? No dia, mesma ofensa, 7 vezes? Padrão de Pedro é muito maior do que o meu e do que o seu. Excelente padrão, Senhor. Ele achou que ia ser elogiado pelo Senhor quando ele compareceu com esta observação e esta pergunta para ser bonitão junto dos seus irmãos. Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Se quer fazer as contas, são 490, ao invés de só 7 vezes. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Agora sim entra naquilo que você ouviu. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Isto equivale, fazendo as contas, a aproximadamente 150.000 anos de salário do trabalhador, salário mínimo. Portanto, dá para ver que a dívida é estupidamente alta. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora, e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, apenas 100 dias de salário do trabalhador, pouco mais de 3 meses. Então, o seu conservo, aí agarrando-o, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então, seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo
não perdoardes cada um a seu irmão. Portanto, a instrução é grave, a instrução é muito séria e a instrução é profunda. Não é perdoar de falar, de apenas abafar a situação, mas é perdoar no íntimo, no fundo do coração. Apagar a dívida, esquecer-se da ofensa. Pois é, mas isso aí é coisa que não tem jeito de fazer, só Jesus para fazer isso. Meus irmãos, Jesus nunca deixou uma instrução para a minha vida que ele não tivesse cumprido antes. Ele nunca me mandou seguir uma rota que ele não tivesse seguido antes. Ele é o modelo, é o padrão. E olhando então este grande exemplo, 1 Pedro 2, 21 ao 23, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pelo que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. E como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E morreu em nosso lugar, deixando-nos exemplo. Eu tive uma confusão uma vez, faz tempo, viu, irmãos? Não tem nada a ver nem com a IPB, era na IPI ainda. E um professor de escola dominical lá, o irmão realmente ele tinha um alicate, assim, pegar na mão da gente, moía, não é certo? E ele era professor de crianças, e o Joãozinho aprontou, é sempre Joãozinho, né? Não tem jeito, o Joãozinho aprontou. E ele pegou no braço do Joãozinho, mas deve ter apertado muito, doeu, e o Joãozinho foi chorando para o pai, diácono. Aí aquela confusão depois, né, certo? E o pastor tem que entrar no rolo. Depois do culto da escola dominical, vamos conversar. O irmão entendeu que errou, não deveria ter feito assim, pedindo perdão. E o diácono reclamando e rateando. Eu falei, meu irmão, você quer saber de uma coisa? Você é melhor que Jesus. Não sou! Você é! Não sou! Você é! Jesus perdoou o tamanho da dívida que você tinha com ele. E você não pode perdoar uma mísera dívida do seu irmão que está pedindo perdão, reconhecendo que errou. Irmãos, não é só ele não, nós temos essa inclinação de não esquecer ofensas, de não esquecer os males que nos causam. Mas nosso Senhor não nos ensinou isso, e nem nos deixou tal exemplo. É-nos natural ficar irado, sim. Em diversas situações, a Bíblia reconhece e aceita isso, mas não estamos autorizados a pecar. Salmo 4, 4 e 5, irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai, ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. E Paulo, citando, ainda acrescenta, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Restabeleçam a ordem, restabeleçam a paz. Do contrário, vocês não vão experimentar o perdão de Javé, pois vocês estão em erro. Não deveríamos ter questões uns contra os outros, mas infelizmente somos gente e de fato a temos, e se as tivermos, então devemos observar Colossenses 3, 12 ao 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. O reverendo Geraldo ainda lembrou isso ontem, não é certo? Pavio bem longo, paciência, o Senhor é longânimo, assaz benigno, encham-se, preencham-se com longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Interprete do jeito que quiser. Uns entendem que é carregar, ajudar a carregar o outro. É assim. Mas também de tolerar o outro. Mas por vezes, na verdade, o crente não diz, mas eu não suporto aquela irmã. Pois é, meu filho, vá para a Bíblia e mude o seu caráter, ou você não está sendo perdoado. Suportai-vos uns aos outros,
perdoai-vos mutuamente, um ao outro, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra. Não deveria ter, mas por vezes temos. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo, é o liame, é a ligação da perfeição. Portanto, assim como o Senhor nos perdoou daquela dívida tipificada naquele homem que devia 10.000 talentos, assim também devemos perdoar ao nosso conservo, que nos deve apenas 100 denários. Qualquer que seja a ofensa, a maldade contra nós deve ser perdoada. Se tem algo contra outro irmão, o que não deveria ser tão natural quanto nos tem sido, devemos observar ainda Mateus 5, 23 e 24. Se, pois, trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, porque se não deixar a oferta não deve voltar mais, não é certo? Então deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e voltando, faze a tua oferta. É preciso aprender a perdoar, por isso o Senhor nos instrui a orar, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como, na mesma proporção em que temos perdoado aos nossos devedores. E se não temos perdoado aos nossos devedores, não há perdão para nós. Porém, as instruções não se limitam aos de dentro de casa, mas também dizem respeito aos de fora da fé. Mateus 5, 43 ao 45, ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Irmãos, nada mais fácil do que isso. Isso é absolutamente natural. É a nossa inclinação adâmica. Isso está em nós. Eu, porém, vos digo, a graça vai longe, a graça expande profundamente tudo. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. O juízo não está em nossa conta, o juízo não está em nosso poder. Devemos entregar como nosso Senhor, que entregava tudo nas mãos daquele que todas as coisas julga retamente. Nós não devemos vingar, mas devemos dar lugar à ira de Deus, e não nos vingarmos a nós mesmos, porque Ele é que vingará. Em Romanos 12, 20, Paulo citando Provérbios 25, 21. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E via de regra, a ideia da sociedade é: inimigo tem que ser combatido. A instrução do nosso Senhor: inimigo tem que ser amado. Perseguidor tem que receber minha oração. Aquela pedra dentro do meu sapato, não sei se você já andou com pedra no sapato, mas não precisa ser grande não. Põe uma pedrinha no seu sapato, tenta andar, você vai ver como é que é ruim. Aquela pedra no meu sapato lá no trabalho, aquela pessoa que não me dá folga, que me irrita, não pode irritar. Tem que ser sangue de baratas? Não, tem que ser crente. Irmãos, eu costumo dizer o seguinte, faz tempo que eu não digo, né? Você vai ficando velho, vai esquecendo algumas coisas, mas olha, eu costumo dizer, crente, a ética de Cristo não é para qualquer um. A ética de Cristo é apenas para quem está cheio do Espírito Santo, porque não dá para aguentar. O homem natural não suporta a ética do nosso Senhor. Mas outra vez, antes de Ele mandar eu ser, Ele foi. E eu tenho que seguir seus passos, pois Ele deve ser imitado. Pode vir. Muito bem, terminando a sexta petição então, essa mais rapidinha, a parte A do versículo 13, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa petição então é expressa
Primeiro, negativamente, não nos deixes cair em tentação. Tendo orado para que a culpa do pecado seja removida, na mesma proporção em que perdoamos aos nossos ofensores, somos orientados agora a orar, de maneira que jamais voltemos à insensatez, à falta de juízo, a fim de que não sejamos seduzidos, atraídos à transgressão novamente, traindo assim ao nosso Senhor. De maneira nenhuma se imagina que Deus tentasse alguém a pecar. Na verdade, o que nos instrui o Espírito Santo através de Tiago é: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta, e nem Ele mesmo é tentado pelo pecado. Ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Portanto, não é esta a instrução que está sendo dada a nós, porém o sentido da oração aqui é: Senhor, não permitas Satanás solto contra nós, coloca sob correntes esse leão que ruge em derredor à procura de caça para devorar, pois ele é ardiloso, sagaz, sutil, malicioso, mau, perverso e violento. Senhor, não nos deixes por nós mesmos, sozinhos, pois somos inclinados à arrogância, à soberba, a confiarmos em nós mesmos, e te pedimos assim como teu servo, nosso irmão te pediu no passado, Salmo 19:13, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Visto que somos extremamente fracos, Senhor, e te louvamos, pois tu sabes que nós somos pó e não passamos de pó, assim como está no Salmo 103:14, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Senhor, não permitas que Satanás coloque pedras de tropeço, armadilhas, laços diante de nós, nem nos coloque em circunstâncias que poderão tornar-se em oportunidades de queda para nós. Senhor, por favor, pergunta ao teu filho, nosso irmão mais velho, visto que ele sabe o que é ser gente neste mundo pecaminoso, neste mundo mau. Bendito sejas tu, Senhor, pelo misericordioso sumo sacerdote que nos deste. Hebreus 4:15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Bendito seja ele, mas sem pecado. Por isso ele pode interceder por nós. Por isso a nossa salvação, porque ele não pecou, mas ele sabe que é ser gente aqui embaixo. E ele viveu aqui. Portanto, temos de rogar ao nosso Senhor, por amor do teu nome, não nos deixes cair em tentação. Devemos orar sim, contra as tentações, tanto por causa do desconforto e das perturbações oriundas delas, como por causa do risco de sermos vencidos por elas, e pela culpabilidade e desgosto que se seguirão depois. Orando assim, teremos a segurança de 1 Coríntios 10:13, perdoando aos nossos ofensores e buscando o nosso perdão e pedindo ao nosso Senhor para não nos deixar cair em tentação. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. A grande desgraça comigo e com você é que por vezes nós não damos a devida atenção ao livramento. Damos mais atenção à tentação e às provocações do nosso inimigo e transgredimos e pecamos contra o nosso Senhor. Mas também a segunda parte aqui é positiva também, a instrução do nosso Senhor, oração positiva, mas livra-nos do mal, ou seja, livra-nos do maligno, do diabo, do tentador,
do inimigo das nossas almas, dos demônios, da sociedade ao nosso redor, dos cananeus perversos que nos rodeiam. Livra-nos de nós mesmos, livra-nos do nosso eu. Em outras palavras, livra-nos, guarda-nos, a fim de que não sejamos atacados por ele, ou para que não sejamos conquistados pelos tais ataques. Espírito Santo, faze-nos lembrar da instrução, outra vez, 1 Coríntios 10, 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Ainda, está envolvida aqui a petição, Senhor, livra-nos daquela coisa perversa, má, chamada pecado, o pior de todos os males, o único mal tão terrível, essa coisa perversa que tu odeias e para a qual Satanás tenta, seduz, provoca, com a meta de destruir vidas preciosas. Se possível fora, destruiria nós mesmos em primeiro lugar, mas bendito seja nosso Senhor por sua bendita palavra e por instruções que dela recebemos, como as que vemos no Salmo 124, 6 a 8. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Bem por isso mesmo somos instruídos por nosso Senhor a buscar, a orar, pedindo livramento. Livra-nos das tentações, livra-nos do mal, perdoa-nos e, por favor, Senhor, encaminha-nos na direção da santidade. Está envolvido nessa petição, parafraseando-a, Senhor, livra-nos outra vez do mal deste mundo, da corrupção que há no mundo, através das concupiscências, da luxúria, da lascívia, da soberba, das paixões, do mal de cada situação neste século, do mal da morte, do aguilhão, do ferrão dela, que é o pecado. Livra-nos de nós mesmos, Senhor, de nossos próprios maus corações, pois está escrito sobre tudo que se deve guardar. Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E Jeremias, o coração é terrivelmente corrupto, é incorrigível, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Só o Senhor para conhecer meu coração, porque nem eu conheço meu coração. Que contamina o homem, não é que entra, diz nosso Senhor, mas exatamente que sai, porque é do coração que brotam as desgraças morais e espirituais, o pecado. Senhor, livra-nos dessa desgraça, livra-nos do mal, Pai, para que o teu nome seja honrado e teu Filho seja glorificado na nossa vida. Livra-nos de homens maus, de modo que eles não sejam um laço para nós, nem sejamos nós presas para eles. Irmãos, só mesmo nosso Senhor para nos livrar de coisas tão vai ser difícil, extravagantemente grandes para nós. Aprendamos a orar, exatamente como ensinou o nosso Senhor. Portanto, ele nos deixou esse modelo. E outra vez, um discípulo, não sabemos quem foi, pediu: Senhor, ensina-nos a orar. E ele ensinou: vós orareis assim. Não é reza. Deve ser repetida assim. Nossas crianças devem saber repeti-la. Mas ela é o padrão para orarmos. E lembre-se, ele nos ensina a orar. Na oração, não é para colocarmos um corolário de petições diante do Senhor e de coisas por vezes insignificantes. Ele deve ser glorificado, deve ser santificado, deve ser lembrado e honrado, para depois então olharmos para as coisas necessárias da vida e pedirmos também por coisas tão profundas e grandiosas como nos ensina nosso Senhor. Portanto, essa oração padrão que nos deixou o nosso Senhor.
E a conclusão que Nosso Senhor nos dá, fique tranquilo, não vamos entrar, porque precisaria de mais 20 minutos. Meu irmão, eu sei que você não tem. A parte C do versículo 13, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Começa adorando e termina adorando, pois Ele é grande. Nós somos nada. Ele já deixou claro, sem mim, nada podeis fazer. Não confiamos em nós mesmos, porque nós não passamos de pecadores. Resgatados, bendito seja Ele, pelos méritos do Filho. Salvos, bendito seja Ele. Mas nós não podemos viver deliberadamente no pecado, pois como o Espírito Santo nos ensina através do apóstolo João, quem vive deliberadamente no pecado, nunca conheceu o Senhor. Fala em nome dEle, canta para Ele, ora a Ele, faz muita coisa para Ele, mas nunca o conheceu. Porque quem vive deliberadamente no pecado não é dele, é filho do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. E todo aquele que vive deliberadamente pecando é do diabo. Filhinhos, não pequeis. Porém, se alguém pecar, temos advogado, Cristo Jesus o justo, diante do Pai. Temos de aprender a confessar, abandonar o nosso pecado e orar segundo o nosso Senhor nos ensinou. Que Ele nos abençoe, que nós sejamos cada vez crentes mais identificados com o Senhor. Pois nós fazemos agora parte da natureza do próprio Deus e temos de ser cada vez mais parecidos com o Filho do seu amor, nosso irmão mais velho. Ele é o nosso Pai. Deus abençoe.